Bom, são 10h05, bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma reunião plenária do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, onde hoje nós teremos, na primeira parte da reunião, uma apresentação do professor Renato Giannini Ribeiro, atualmente trabalhando aqui na casa, mas eu gostaria que o nosso colega relator, o Wallace Chamon, que foi quem o convidou, o professor, pudesse apresentá-lo. Em seguida, o professor fará uma apresentação e nós teremos um bom tempo para um debate, perguntas, qualquer coisa dessa natureza. Esperamos que essa parte da reunião vá até mais ou menos por volta de 11h15, por aí, ok? Depois nós continuaremos na segunda parte da reunião com a nossa plenária, cuja dinâmica, do ponto de vista de palestra e plenária, nós tomamos uma decisão recentemente que eu vou depois comunicar a todos vocês nessa segunda parte. Então, eu quero passar a palavra para o colega professor Wallace Chamon para apresentar o nosso convidado dessa manhã. Por favor, Wallace. E, antes de mais nada, nossos agradecimentos ao professor Giannini por ter aceito o convite para participar aqui dessa plenária. Obrigado, Miguel. Então, para nós é um prazer enorme ter o professor Renato Giannini Ribeiro conosco. Acho que muitos de nós somos fãs dele. O professor Renato Giannini, ele é professor titular da disciplina de Ética e Filosofia na Universidade de São Paulo. Foi nosso professor visitante aqui até fevereiro. A gente ainda conta que ele volte. Enquanto professor visitante aqui na Unifesp, ele criou o Instituto de Estudos Avançados Convergentes da Unifesp, além de ter sido também ministro de Estado de Educação. Então, professor Renato, é um prazer tê-lo conosco. Como eu falei anteriormente, o professor Renato é daqueles que não precisa de apresentação, ou seja, basta ouvi-lo e ele vai falar conosco por cerca de meia hora sobre o tema de o porquê a ética deve ser mais rígida ou mais seletiva do que a lei. Muito obrigado, professor Renato. Bom, muito obrigado, Wallace, Miguel, todos os outros. Estou vendo na tela a Paula Castelo e o Sue San, mas deve ter mais pessoas também que eu não vejo nesse aplicativo. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós temos, às vezes, uma confusão entre ética e lei. Isso, sobretudo, quando nós temos uma comissão de ética geralmente vai aplicar um código de ética, ela vai redigir um código de ética, ela vai discutir um código de ética, ela vai aplicar um código de ética. E por que ela tem que aplicar um código de ética? Porque as coisas têm que estar muito claras. Toda vez que você vai autorizar uma determinada pesquisa, uma determinada intervenção, toda vez que você vai interditá-la, você tem que ter princípios muito claros que estabelecem quais são as condições para isso e para aquilo, até para orientar as pessoas. E na área da medicina, e talvez da saúde em geral, essa questão cresceu muito nas últimas décadas. E eu tive o grande prazer de ser professor, embora numa situação visitante, não fixo, no curso de bioética criado pelos professores William Saad Hossin e Marco Segre na São Camilo. Então, a gente discutia muito essas questões, era um negócio muito importante, e a gente vê como isso cresceu pelo Brasil todo e pelo mundo todo, né? Mas, bom, então é muito importante nós termos claramente definido o que pode e o que não pode ser feito. Agora, essa definição é própria da lei, não é própria da ética. Por que é própria da lei? Porque é na lei que você tem que saber exatamente o que é permitido, o que é proibido, para não cometer nada errado. Isso, em linguagem jurídica, chama-se tipificação, por exemplo, do crime, do delito. A tipificação do crime vai, então, estabelecer quais são as regras básicas
para você dizer, por exemplo, se houve um assassinato, se houve um furto, e quais são os elementos que o qualificam, que atenuam, que agravam, etc. Só para vocês terem ideia, eu estudei muito história inglesa, direito inglês, porque meu mestrado e doutorado foram sobre um grande pensador inglês, que é Thomas Hobbes. E há uma coisa curiosa, matar uma pessoa era crime passível de pena de morte, mas havia um caso em que a pessoa era condenada e o juiz ou o júri imediatamente pedia o perdão. Era o crime, ele usava o termo latim, se defendendo, ou seja, legítima defesa. Então, a lei inglesa na época não era detalhada a ponto de dizer na lei que a legítima defesa garantia que não fosse crime. A pessoa era condenada e precisava de uma ação adicional do rei para dizer, não, esse não é um caso que mereça a punição, porque a pessoa agiu legitimamente. Com o passar do tempo, isso começa a entrar no próprio texto legal, para não depender, vamos dizer, do bel prazer do rei, do arbítrio do rei, etc. Então, hoje, quando nós temos um texto legal, ele será tanto melhor quanto mais clara estiver a definição do que é proibido, do que é permitido. E um código de ética vai precisar ter certos elementos nessa direção, vai precisar deixar claras certas coisas. Ao mesmo tempo que, na medida em que ele é código, ele é lei, ele tem que ser bem claro, e ele tem que dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e criar sanções no caso de uma ação errada. Mas isso não é uma característica da ética, é uma característica do código, uma característica da ação que vocês fazem, que é inspirada na ética. Mas a ética ela é muito mais ampla, muito mais exigente, que eu coloquei na fala, no título. Ela é mais exigente porque, para a ética, nós precisamos ingressar uma série de outros fatores, dos quais o primeiro é a intenção. É um exemplo que eu gosto de dar. Vocês podem parar, respeitar os sinais de trânsito por várias razões. Há 3 razões básicas para eu respeitar o sinal de trânsito. Primeira, não querer multa nem pontos na carteira. É por medo. Segunda razão, por considerar justo que todos respeitem os sinais de trânsito, porque assim tem uma hora em que você passa, uma hora que outro passa, então todos têm oportunidade. Estamos entrando no mérito da lei e estamos dizendo essa lei é justa, ela merece ser obedecida. Isso traz um problema ético, que é que então, nesse caso, se eu achar que a lei não é justa, que a lei é injusta, eu vou desobedecê-la. E qual é a fronteira que a gente faz entre a lei justa e a lei injusta? Uma lei nazista, uma lei que manda fazer coisas antiéticas, é uma lei injusta. Eu tenho o direito a desobedecê-la, talvez tenha até o dever de desobedecê-la. Mas vocês veem, é uma segunda razão para obedecer. Eu estou obedecendo porque eu concordo com o teor da lei. E essa concordância, que é tão bonita, ela traz um problema, porque então, se eu discordar da lei, eu não obedeço? Se eu achar que o governo está cobrando imposto demais, eu não obedeço? Se eu achar que aquele sinal não deveria estiver aí, eu passo no vermelho? Então, vocês vejam, essa segunda razão para obedecer, ela é delicada, porque ela permite, na mesma medida em que ela reconhece a liberdade do indivíduo, ela permite que, eventualmente, ele conteste qualquer obrigação. Se ele for louco, ele não vai obedecer a nada. E aí há esse problema, as pessoas loucas, as pessoas excessivamente egoístas. Nós estamos vendo isso no Brasil. Estamos vendo pessoas que fazem barbaridades, que soltam fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal e acham que isso é liberdade de expressão, quando isso é crime. Vendo pessoas que falam mal de negro, falam mal de homossexual, fazem calúnias e dizem a minha liberdade de expressão está sendo coibida, quando não é liberdade de expressão, é crime. Então, essa segunda razão, quer dizer, eu obedeço à lei quando eu concordo que a lei é justa, ela é delicada, não é que ela seja errada, ela é delicada, porque ela deveria aparecer apenas em situações extremas, governo ilegítimo, governo ditatorial, governo autoritário, leis desumanas, etc. E a terceira razão para obedecer à lei é porque ela foi votada, porque formalmente ela se aplica a todos. Então, nesse caso, mesmo não gostando do teor da lei, eu obedeço. Então, vocês veem,
A lei, das 3 razões para obedecer à lei, nós temos uma primeira que é medo, e não tem nada de ético. Quer dizer, eu obedeço à lei porque não quero ser multado, não quero perder a carteira, etc e tal, não tem nada de ético. Tem outras 2 que têm elementos éticos. Uma delas é ética porque diz a lei se aplica a todos, então todos nós obedecemos, e outra introduz a questão da ética porque diz essa lei é justa porque o conteúdo dela é justo. Então, num caso, eu direi a lei é justa por causa de seu conteúdo, no outro, ela é justa por causa de sua forma, a forma de ter sido aprovada. E aí a gente começa a ter o papel da própria ética na mudança das leis. Com o passar dos anos, vocês foram vendo que surgiram novas leis penais. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, acho que é 2006, 2007, ela pune com mais severidade crimes cometidos contra a companheira, a esposa, a pessoa, a mulher, que por parte de alguém que tem uma relação estável com ela. Não precisa ser um casamento formalizado, mas tendo uma relação estável, isso traz uma agressão. Fica mais grave do que um simples assassinato, do que uma simples violência contra outra pessoa, porque o princípio que está aí é qual? É que na medida em que 2 pessoas confiam uma na outra, a agressão à outra é mais grave. Talvez alguns lembrem um filme, acho que é com a Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Dormir é uma situação em que você se coloca inteiramente à mercê do outro. Quando você está dormindo, você não tem como perceber, quanto mais se defender de uma agressão. Então, um crime cometido contra a confiança é um crime muito tem uma gravidade maior do que um crime cometido contra uma pessoa qualquer, digamos. Então, da mesma forma, assédio sexual e assédio moral têm menos de 30 anos na legislação. Antes não eram punidos. Então, começa a haver uma exigência ética maior. Por outro lado, há atos que eram punidos, atos que eram considerados criminosos e que deixam de ser punidos por várias razões. Não necessariamente porque passam a ser éticos. Vocês vejam, por exemplo, o adultério deixou de ser crime. Antigamente, adultério tinha uma pena, a pessoa podia ser presa por um prazo muito pequeno, 15, 30 dias, mas podia ser presa. Não é mais. E não quer dizer que a nossa sociedade comece a achar o adultério uma coisa bacana, ética. É mais porque a gente passou isso para a vida privada, considera que é uma relação privada na qual o Estado não deve interferir, e eu até acredito que talvez o número de adultérios tenha diminuído. É muito difícil dizer isso, mas vamos dizer, num período em que as relações não podiam romper, o adultério às vezes permanecia a longo prazo como uma espécie de sociedade dentro do casamento, conhecido ou não conhecido, tolerado ou disfarçado. Hoje, em que a ruptura da relação conjugal é mais fácil, se ela não funciona, você não tem mais muita razão para trair a pessoa com quem você está. Você pode se separar. Mas esses exemplos eu estou querendo dar para a gente frisar como existe uma intersecção entre a lei e o código de ética, mas, ao mesmo tempo, existe na ética uma questão diferente que extrapola, que escapa sempre da lei, que a lei nunca vai dar conta. Por exemplo, vamos voltar as três razões para alguém respeitar o sinal de trânsito, e vamos supor que, tão logo você passou o sinal, tendo respeitado, estava vermelho, você parou, você passa, e aí um guarda te detém e fala: senhor ou senhora, por que parou no sinal de trânsito? E te pergunta, e para saber se você parou por uma razão ética, ou por medo, ou pelo que foi. Então, vamos supor que isso se fizesse. Isso, do ponto de vista legal, é um delírio. Ninguém precisa disso, ninguém quer isso. Por quê? Porque a lei quer apenas que você pare no sinal vermelho. A lei não está absolutamente interessada se você parou por medo da pena ou por convicção ética, né? Para ela, a ordem social se preserva, o número de mortes no trânsito diminui se você respeitar o Código de Trânsito, por qualquer razão que seja. E aí nós temos uma grande diferença nossa. Não dá para pensar em ética, ou em código de ética, ou em comissão de ética, se vocês ficarem contentes que simplesmente no fim do ano ninguém desrespeitou o código de ética. Ou porque, vamos dizer, caiu o número de infrações do Código de Ética digamos, de 3% para 2%, etc. Do ponto de vista social, é bom.
Do ponto de vista da ética, isso não tem grande significado. Por quê? Porque para nós o que importa é a motivação. O que fez a pessoa parar, a pessoa respeitar tal ou qual medida? Por exemplo, em dada a idade, dada algumas operações que eu fiz, habitual dos laboratórios de análises clínicas. Então, eu vou lá, o que acontece nos laboratórios? As pessoas chegam, a moça chega para mim e fala, eu vou passar agora um álcool, o senhor vai sentir um pequeno frio no seu braço. Isso é para tirar sangue, gente. Aí ela diz, o senhor vai sentir uma picada, um leve desconforto. Bom, é tão leve o desconforto que geralmente elas são muito boas, são muito capacitadas, que eu acho até engraçado dizerem isso. Agora, comparem isso com um período, não faz tanto tempo, acho que todos os mais velhos, pelo menos, sabem disso, em que se mentia ao paciente, em que se dizia ao paciente, não, você não nada, não vai acontecer nada, sistematicamente. Hoje, essa é uma questão delicada para vocês. Se uma pessoa tem um tempo de vida curto diante de si, você vai dizer isso para ela ou não? Esse é eu não sei se existe, se isso está no código de ética, mas antigamente nunca se dizia. Hoje afirma-se, mas eu suponho que haja critérios para isso. E se não se afirmar ao paciente ele próprio, vai se afirmar alguém da família dele, para que a pessoa tome precauções, tome cuidados, etc. Isso fica muito mais complexo, porque certamente há pessoas que, se souberem que tem, sei lá, um período curto de vida, podem entrar em colapso. E há outras pessoas para quem isso pode ser até positivo. Não sei se vocês, passeando pelo Brasil, viram as igrejas da Boa Morte. Nós temos igrejas da Boa Morte pelo Brasil inteiro. Temos, sobretudo nos estados que têm mais igreja, né? Cidades históricas de Minas, Bahia, Recife. E aí, o que era Boa Morte? Boa morte não é a morte sem sofrimento, não é a morte sem dor, não é a morte repentina. Quanta gente diz, eu queria morrer subitamente, sem sofrer. Não, boa morte é a morte anunciada que te dá tempo de você se despedir dos entes queridos. A boa morte era isso. Então, você sabia que ia morrer, então fazia as pazes com Deus, você pensava nos seus pecados, confessava, se fosse de uma religião que comporta confissão. Às vezes, parentes pegavam um Ita no norte, Ita era um navio que seguia pela costeira, passavam vários dias viajando para pedir de um parente que estava no sul, ou que estava no norte, sei lá, para se despedir dele. Isso acontecia, gente. Isso hoje é muito diferente. E a pessoa morria em casa. Então, havia uma ideia toda da boa morte, que não era a ideia de esconder da pessoa que ela tem uma doença fatal, uma doença incurável, uma doença que em breve a levará, não era criar novas esperanças factícias, mas também isso acontecia numa época em que a medicina era muito, muito mais precária. Esse livro 10 drogas, que eu comentei com o Miguel no começo de hoje, que eu terminei de ler ontem, ele diz que em 1930 havia 30 talvez, 12 ou 30 remédios básicos. Em 1960 havia 3.000. Quer dizer, o número de remédios cresceu a um tal ponto que hoje a medicina se desenvolveu tanto desde o século XX, que isso também coloca outras questões para vocês. Mas, então, o primeiro ponto principal é esse, a intenção. Nós temos que pensar a intenção. Segundo ponto, no qual já entrei com o meu exemplo, vocês têm que pensar no conforto, na responsabilidade em relação ao paciente. Então, isso significa, desde a mocinha que me alerta que a picada vai doer um pouco, ao contrário dos dentistas da minha infância, que botavam um aparelho horroroso, sem anestesia, diziam, não vai doer nada, ou já vai passar, e, enfim, quer dizer, gente, vamos ser claros, os profissionais da saúde eram mentirosos, eram muito mentirosos. E uma das coisas importantes que vocês fazem parte tem que acabar com isso, vocês não podem mentir, ou ao mesmo tempo, não dá para dizer a regra é sempre dizer a verdade, toda a verdade dá mais que a verdade, porque pode haver pacientes que realmente não aguentem uma informação que seja muito dolorosa, que seja muito precária. Tipo, alguém chegar e falar, olha, vai doer muito e você vai morrer.
amanhã, depois de amanhã. Pode ser que para alguns seja tolerável, para outros não seja. Então, essa preocupação com o paciente é fundamental. Isso significa que, dependendo que os códigos têm que estar em constante mutação. O código não pode ser entendido como uma coisa pronta e acabada. O código de ética não é uma lei, não é um código civil, não é um código penal, não é um código comercial. Esses códigos têm que ser muito precisos e têm que deixar muito claro o que é certo ou errado, com o mínimo de zonas obscuras. Ao passo que um código de ética vai necessariamente ter zonas obscuras. Mas essas zonas obscuras são zonas de progresso. Elas são zonas que apontam a necessidade de você melhorar essa preocupação. Dependendo da invenção que surja, do ponto de vista medicamentoso, dependendo das práticas novas que vocês adotem enfim, não estou falando só com médicos, estou falando com enfermeiros, com gente de saúde pública, com todas as áreas possíveis da saúde, dependendo das práticas que se adotem, desafios diferentes de ética vão ser colocados. Então, a minha reflexão, toda vez que eu penso em código e comissão de ética, tem que ser um espaço de discussão, tem que ser um espaço de trazer casos novos, e a partir dos casos, ver que problema isso traz, que problema isso comporta. Quer dizer, todas as coisas. O anúncio, isso é uma história já bem conhecida. O anúncio que diz: o remédio tal reduz em 1/3 a sua chance de tal colapso, de morrer do coração, por exemplo. Só que essa redução de 1/3 significa que, em vez de 3 pessoas em 1000 morrerem, 2 morrem. Então, e esse dado, que na verdade acaba sendo muito pouco significativo, já era um número muito pequeno que iam morrer, esse dado às vezes é apresentado dessa forma mascarada, para vender melhor o produto. É esse cuidado todo. A questão da relação com as fábricas de medicamentos, que é uma relação muito complicada. São empresas que investem pesado, que pagam muito em investimento, que é meritório, que fazem remédios, que custam, então, caro, tudo mais, mas que têm que estar constantemente acompanhadas. Quer dizer, hoje, uma questão ética que é importante é a seguinte: se eu não estiver muito enganado, quando um remédio fica pronto, um remédio ponta, de começo ele custa muito caro e ele beneficia poucas pessoas. A boa notícia é que em poucos anos, menos do que os anos da patente, esse remédio vai baratear e vai atender muito mais gente. Vai baratear por muitas razões. Ou a própria empresa barateia, ou os governos quebram a exclusividade, ou se fazem genéricos, mas de alguma forma o avanço científico faz que, em pouco tempo, esses remédios estejam ao alcance de muitos. Mas fica uma questão delicada. Quer dizer, se eu sou rico, eu tenho acesso ao medicamento de ponta quantos anos? 5, 10, 20 anos antes do pobre. Não creio que seja 20, mas que seja 5. Já é uma questão ética. Já é uma questão, por que essa pessoa está tendo essa por que a riqueza permite você curar-se mais cedo? Enfim, acho que está chegando ao... Não, acho que a gente ainda tem um tempinho. A questão importante é, toda vez que vamos discutir ética, nós vamos essencialmente discutir. Nós temos um grande exemplo histórico, que não é histórico, na verdade, é literário, mas é da história da literatura, vamos dizer isso, que é Antígona. Antígona é uma peça de Sófocles que estreia em Atenas no século V a.C., portanto, faz 2.500 anos, quase. E a Antígona é a filha de Édipo. Édipo, todos conhecem a história, casou-se com a mãe, matou o pai. Quando descobre isso, ele cega a si próprio e sai deambulando pelo mundo, acompanhado justamente pela filha Antígona, e depois da morte dele, ela volta a Tebas, a cidade de origem deles todos, e em Tebas, os 2 irmãos dela se mataram entre si numa guerra, e assumiu o trono o tio dela, Creonte, e Creonte gosta de Antígona, o filho dele é noivo de Antígona, quer dizer, ele vai ser sogro da sobrinha, e ele decreta que um dos 2 príncipes que morreram terá funerais importantes e outro príncipe será jogado
terá o corpo, o cadáver jogado no lixão e para ser devorado pelos abutres e que ninguém toque, ninguém lhe preste honras funerárias. E Antígona vai lá e presta as honras e a pena que o rei decretou é pena de morte. E perguntam quem fez, ela diz, fui eu. Vejam essa coisa importante, isso é muito importante. Ela não apenas viola a lei em nome da ética, mas ela assume o ato de violação. Isso é o que se vai chamar, muito mais modernamente, desobediência civil. Tem pessoas que pensam que desobediência civil é invadir a reitoria e, eventualmente, o mascarado, que é fazer uma coisa e não assumir a responsabilidade pública por ela. Desobediência civil é algo que já tem alguns séculos no pensamento moderno e que sempre inclui você fazer a sabe, e a responsabilidade que você assume é pública. Tem que ter que dizer isso a todos. A Antígona vai morrer, vai ser executada, e é muito interessante que esse primeiro de enfrentamento a uma lei injusta e cruel, porque injusta e cruel vem de uma mulher. Isso é um ponto importante. Até porque os gregos tinham um certo machismo político, como muitas outras culturas. É muito importante que esse heroísmo ético é feminino. E mais recentemente, nós temos o grande caso do filósofo Emerson, que em 1846, quando os Estados Unidos fazem uma guerra de agressão contra o México, que leva à anexação pelos Estados Unidos de quase metade do México, em 1846, Emerson se recusa a pagar seus impostos federais para não financiar a guerra de agressão. E vai preso. E ele recebe, desculpem, gente, eu estou confundindo, é Thoreau. Ele recebe a visita, acho que é de Emerson, e que diz, triste tempo esse em que as pessoas honestas estão na cadeia. E ele teria respondido alguma coisa assim, triste tempo esse em que há pessoas honestas que ainda estão fora da cadeia. Querendo dizer, nessa hora, é hora de você realmente enfrentar a lei, de você descumprir. Então, tem que estar no horizonte de toda a reflexão ética a possibilidade de que as proibições, as obrigações estejam erradas. Tem que estar no horizonte isso. Nós não podemos ter um código penal, um código civil muda relativamente pouco com o passar do tempo. Vai mudando em algumas coisas, mas, por exemplo, furto, assassinato, eles estão na lei penal há séculos e vão mudando pouco. Agora, no caso do código de ética, eventualmente aquilo que hoje é proibido pode amanhã ser permitido. Ou uma parte significativa do que é proibido hoje, amanhã pode ser permitido. Ou vice-versa. E nós temos que estar muito atentos para isso. Muito atentos. E sem contar, não sei nem se é o caso de entrar nisso, mas vocês vejam também uma questão complicada, que é a questão do aborto. O aborto chegou a uma... É a última coisa que eu vou falar. Existe uma coisa que se chama punição por amostragem. Punição por amostragem é o quê? É quando você tem um delito que é cometido por tanta gente que é impossível você punir todos. Há um belo ensaio do Joaquim Falcão sobre o Napster. Lembra do Napster? Pelo que você fazia, baixava arquivos de música. Então, o Napster era crime, e é um crime punido com pena de prisão. O Joaquim Falcão falou, se você aplicar isso, essa lei, você vai botar todos os adolescentes do mundo na cadeia. Então, você pega um outro, pune como exemplo, mas isso é por amostragem, é injusto. É da mesma forma que acaba sendo com o aborto. O aborto tem esse número de 1 milhão de abortos por ano, que tem décadas que é o mesmo número, e que eu acho um pouco duvidoso, mas, enfim, é muito grande o número de abortos ilegais cometidos no Brasil. Então, o que acontece? Ele é punido quando? Ele é punido por achaque policial. E você começa a ter tráfico de droga, uso de droga, aborto, uma série de casos que acabam levando muito mais à corrupção policial do que qualquer outro. Isso também faz parte da discussão ética.
apesar de ser um assunto extremamente delicado e preocupante, mas faz parte da discussão ética. Então é isso, quer dizer, como ética é essencialmente discutida, não pretendo, não falei isso em defesa do aborto, não falei com isso em defesa de drogas, nada disso a respeito. Só estou querendo dizer, o importante é discutir. O importante é a gente usar esse espaço ético para pensar o que a gente faz e para que faz. Eu vi que várias pessoas fizeram comentários, mas eu não sei como aqui eu... só agora que eu encontrei o bate-papo. Então, eu não... Então, vamos deixar para as perguntas. Eu respondo as perguntas do bate-papo, o Wallace, ou a gente... ou você encaminha, ou o Renato, Miguel, como vamos fazer? eu tô aqui acompanhando as pessoas se inscreverem para fazer perguntas lá no chat, e eu vou passando a palavra para eles, tá bom? Nós estamos com um problema de sinal. É. Bom, antes de mais nada, obrigado pelas suas considerações aí, acho que foram bastante interessantes, e acho que como todo tema que envolve as questões éticas, na verdade, eu acredito que você mais construiu um framework para a gente poder, de alguma maneira, se movimentar dentro dele na interação com você, do que efetivamente, de alguma maneira, nos deu qualquer tipo de conclusão que eu imagino que ninguém esperava também. Mas, assim, antes de eu Não começar a é... passar a palavra para os que já se inscreveram, eu tenho aqui inscritos, por enquanto, o Olaf Galdurós e a Vita, que levantou a mão, já vou passar daqui a pouco a palavra para cada um. Mas o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, Wallace, no momento, eu estou ocupando a posição de presidente da Associação Médica Mundial. E uma das coisas Parabéns. pelas quais a Associação Médica Mundial é mais conhecida é a chamada Declaração de Helsinki, que foi um código, uma declaração de princípios aplicáveis à pesquisa com seres humanos, que nasceu no fim da década de 40, muito em função de atrocidades que, de alguma forma, foram observadas por médicos durante o regime nazista na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Houve lá uma série de situações que depois foram julgadas e isso deu origem à Declaração de Helsinki, que é uma declaração que é revisada periodicamente, obviamente, na medida em que as coisas vão evoluindo, onde ela mais fixa princípios, não cabe a ela entrar em detalhes. Aí cada país vai, no caso específico dos médicos, pode também, obviamente, outros profissionais terem o seu código de ética, a partir dessa declaração, os países vão estabelecendo os seus códigos de ética. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: o quanto variável seria a ética de uma região para outra no mundo, em diferentes condições do ponto de vista daquilo que nos diferencia de outros povos, né? Assim, nós sabemos das grandes diferenças que existem, particularmente entre o Ocidente e o Oriente, entre diversos tipos de orientação religiosa, que obviamente impactam questões éticas. Queria que você comentasse um pouco essa variabilidade ou não da ética em termos universais. Essa é a questão quase principal no tocante à ética, porque a gente sabe que o pensamento ético muda ao longo do tempo, e a gente sabe também que de uma sociedade para outra certos valores são diferentes. Ao mesmo tempo, se nós pretendemos que a ética tenha uma validade, significa que ela não pode ser relativa. Quer dizer, ela pode ser relacional, ou seja, ela diz respeito à relação entre as pessoas, mas ser relativa fica complicado. O excesso disso é quando a gente chega a dizer a ética dos bandidos. A ética do preso é que, por exemplo, estuprador é estuprado na cadeia. Aí a palavra ética não tem valor ético nenhum, é apenas uma descrição de conduta, mas não tem nenhum sentido moral, nenhum sentido ético. Aliás, alguém perguntou, antes fez sobre a diferença de ética e moral, são usados muito como sinônimos, mas se a gente fosse fazer uma diferença, seria um pouco o seguinte: moral vem de mores, costumes, e então moral talvez pudesse aplicar
a esses costumes de uma determinada região, como Miguel falou, de uma determinada religião, de uma determinada cultura, enquanto ética seria esse desafio a cada sujeito para se colocar como sujeito ético e, então, dizer o que é certo, o que é errado. Veja, quando eu estou colocando ética, eu não estou colocando a ética como algo pronto, como algo universal, sobre o qual todos nós temos um acordo. Eu estou colocando como desafio para cada pessoa fazer seu julgamento ético. Se eu respeitar o Código de Ética inteiramente, da mesma forma que se espera que eu respeite o Código Penal, nem por isso me tornei um sujeito ético. Eu apenas segui as normas que eram esperadas de mim e evitei punições. Então, a grande questão é como a gente coloca questões para que cada um de nós faça suas escolhas, algumas escolhas sobre as quais teremos divergências, mas que se inspirem numa discussão ética. Por exemplo, se alguém colocar em questão o respeito à propriedade e o respeito à vida, se os dois tiverem conflito, dois princípios éticos, então, qual deve prevalecer? A gente provavelmente dirá, às vezes, o respeito à, mas não é o que as leis dizem. E em certos casos, o respeito a pode, pode não ser certo o respeito à vida antes do respeito à propriedade. Então, o que eu penso nesse caso, o que eu sou a favor, é de tentar construir uma ética pública. Uma ética pública, ela não tem um valor tão grande quanto uma ética que desafia cada indivíduo, ela seria muito mais ao construir do consenso. Nós pegássemos éticos religiosos, culturas diferentes. Por exemplo, os Yanomami são acusados de praticar infanticídio contra crianças albinas e contra gêmeos. Então, nesse ponto, eles são vistos como enfim, a gente não gosta disso, não acha isso. Por um lado, os Yanomamis têm certas. Nós podemos dizer que a nossa ética é superior à dos Yanomami? Num ponto, sim, no outro ponto, não. Então, o que poderíamos tentar fazer? Como poderíamos construir uma ética que tenta pegar valores de diferentes culturas e construir sem ser apenas aplicar seus valores ocidentais, capitalistas, cristãos, judaico-cristãos, se quiser, o resto do mundo. Porque muito da ética é isso, é apenas aplicar nossa cultura e descodificar as outras. Obrigado, Renato. Eu vou pela ordem aqui, a palavra está com o Wallace. É incrível, né? Esses 30 minutos passaram como se fossem 5 minutos, e se não tomar cuidado, a gente fica umas 4 horas aqui. Acho que isso é um bom sinal. Eu queria ouvir a sua opinião, professor Renato, sobre a influência cultural na percepção da ética. O seu primeiro exemplo eu achei excelente. O exemplo do farol vermelho, e onde você evita a atitude errada por medo ou por uma consciência ética. Eu queria saber se o senhor percebe uma diferença cultural, por exemplo, entre Europa e Estados Unidos, na motivação para agir certo, e aonde que o Brasil se encaixaria nesse espectro. Bom, aí depende muito. Vou dar um exemplo, Wallace, que não é da área de vocês, mas eu lembro uns 20 anos atrás, a Marta Suplicy me falou de um manual humanos americano que era muito bom e que só tinha uma coisa que ela não gostava, que numa certa altura o manual dizia: nunca toque no outro sem ser autorizado. Pegar no ombro, etc., porque as pessoas não gostam de ser tocadas. E aí ela disse: bom, isso o americano não gosta, o brasileiro gosta. Quer dizer, para nós, assim, você, na rua, atualmente, uma pessoa deixou uma coisa, você pegar no braço dela, para nós, salto. Ninguém dá um pulo. O americano talvez desse um salto. Se sentisse um choque, bem. Você tem valores culturais. A questão é saber se valores culturais têm um significado ético ou não. Necessariamente tem.
Às vezes são apenas... Quando a gente fala em valores, a gente pode dizer certas coisas são valores para mim, não são valores para você, mas não são necessariamente éticos. Numa discussão mais simples, entre uma pessoa que gosta sei lá, que não perde um show de rock por nenhuma razão no mundo, e uma pessoa que adora filmes, você pode dizer que são valores para as pessoas, mas não é nada de ético em você preferir o rock ao filme, o filme ao rock, nada. Quer dizer, é apenas uma questão de gosto. A gente pode complicar um pouco mais, preferir determinado tipo de... Aí a gente pode introduzir duas questões no caso da comida. Uma questão são dos tabus alimentares. Religiões se construíram sobre tabus alimentares. Os judeus e os muçulmanos não compor os tabus. Os cristãos têm pouquíssimos alimentares. Básico, quaresma e sexta-feira santa, alguma coisa assim, são os tabus alimentares cristãos. Mas você vai para certas sociedades em que a ideia de um muçulmano, de um nós, se comer uma comida de um tipo, é como ir a uma pizzaria, um restaurante chinês, um restaurante de outra... Nós não estamos comprando o pacote cultural junto, nós estamos apenas nos alimentando. Bom, o que isso traz como impacto do ponto de vista cultural mais amplo? A nossa sociedade se tornou uma sociedade, como muitas sociedades ocidentais, que tem um elemento mais ou menos universal, de você gostar de culturas diferentes. Eu assino o New York Times, ele publica receitas. Receita tipicamente americana não existe lá. É cheio de tempero de todos os cantos do mundo. Bom, não sei se eu te respondi direito, porque eu acho que eu fui desviando um pouco da pergunta. Tá? Não, eu acho que respondeu. Só nós estamos com um probleminha técnico. Talvez a sua internet não esteja tão boa. Se o senhor puder desligar o seu vídeo um pouquinho, talvez o seu áudio fique melhor, porque está cortando um pouco o seu áudio. Aí depois pode voltar para tentar. Posso passar para a pergunta seguinte? Por favor. Queria, então, dar a palavra para o Galduros. Depois do Galduros será a Vita. Professor Giannini, muito obrigado. Galduros, não estou te ouvindo. O seu microfone ficou mudo, Galduros. Pronto. Professor Giannini, agradeço muito essa brilhante explanação. Fui eu que perguntei sobre ética e moral, e aí eu aproveito para perguntar, matar é antiético ou imoral? Olha, eu não vejo indistintamente. A única diferença que eu veria seria que existe algo que é o costume, que podemos chamar de moral, do mores, algo que é a partir de uma discussão que se faz mais profunda, que nas últimas décadas, nos últimos séculos, desde Kant, sobretudo, foi se tornando uma responsabilidade mais individual, de modo que a ética deixa de ser um pacote pronto e começa a valer para todos. Do ponto de vista dos costumes, matar uma pessoa é errado, exceto em legítima defesa, exceto, vamos ser claros, em nome de um valor maior. O valor maior pode ser salvar uma vida, pode ser evitar alguma coisa muito errada, etc. Geralmente é salvar uma outra vida, não necessariamente a sua própria, mas uma outra vida. Quanto a questão ética, é muito difícil dizer que fosse ético matar uma pessoa, exceto nessa situação que eu também falei. Porque a ética está muito ligada a uma ideia de direitos iguais. Então, nós teríamos que ter direitos iguais. Então, se eu posso matar uma pessoa, eu poderia também
igualmente ser morto. Onde a questão se tornaria mais, talvez, rica, Galderó, seria se a gente colocasse a questão de matar animais para a nossa alimentação. E está se tornando uma questão ética importante. Quer dizer, cada vez mais há pessoas que repudiam as opções carnívoras. Isso traz problemas na área de saúde, tudo claro. Repudiam as opções carnívoras, dizendo que é desumano. Inclusive, é interessante que a palavra desumano, em inglês você tem humano, human, e tem humano e humane, com um E no fim, que seria quase humanitário. Desumano seria esse segundo, seria o humane. Então, você tratar um animal de maneira desumana é tratar negando a ele certos direitos básicos. Tanto que, nesse sentido, nos matadouros, foi-se tentando cada vez matar os animais de forma que sejam menos agressivas para eles. E há uma questão que é interessante para a área da ciência, que é a seguinte: muitos afirmam que o ser humano conseguiu desenvolver o seu cérebro graças a uma ingestão grande de proteína animal, ou seja, por comer carne. Então, nós teríamos crescido intelectualmente, com força, com tudo, teríamos nos tornado a espécie dominante no planeta por comer carne. E aí, na hora em que os vegetarianos, os veganos começam a ficar fortes, será que isso estaria ligado? Será que estaria havendo uma desnecessidade agora de comer carne para manter o nível que chegamos? Essa é uma questão interessante para a ciência. Obrigado. Eu dou a palavra agora para a Vita. Bom dia a todos, obrigada, doutor Renato, Wallace, doutor Miguel e todos vocês, né? Uma questão que sempre me chama assim, a atenção é a disponibilização de tratamentos diferenciados, né? O paciente é o mesmo, ele tem uma patologia X, né? Então, se ele tiver condições de ser atendido na rede privada, ele tem um atendimento medicamentoso que vai melhorar muito a sua saúde. Se ele for a ser atendido na rede SUS, né, ele vai ser atendido de acordo com a lista do SUS. Porém, então, o medicamento que está disponível na rede privada e que o acesso a ele é muito difícil, né, ele não vai poder usufruir. Então, é ético, né, o médico saber desse medicamento que vai ajudar muito esse paciente, mas ele não tem assim a condição desse acesso, né? Ele é ético ele não comentar ou não prescrever, dando a oportunidade do paciente ir buscar outras formas para cuidar melhor de sua saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né, que a gente depara, inclusive, com normas de Secretaria de Estado proibindo médico prescrever medicamento fora da lista do SUS. Olha, a sua questão é excelente, é muito oportuna. Eu não sabia dessa proibição de prescrever fora da lista do SUS. Eu diria que ela é muito delicada também, porque a gente sabe que o orçamento da saúde, embora grande, é um orçamento limitado, e a gente sabe que os ministérios e secretarias da saúde, quando montam seus orçamentos, eles já separam uma parte para as condenações que eles vão sofrer por parte de juízes, mandar pagar tratamentos muito caros, e tratamentos justamente que estão fora da cobertura padrão do Estado ou do poder público, e esses tratamentos são tirados do orçamento público. Então, o gestor de saúde ele tem que prever que ele vai ter que mandar uma pessoa para o exterior a um custo caríssimo, ele vai ter que comprar um remédio muito caro e que, para fazer isso, ele vai ter que tirar de algum lugar. Então, os gestores, os danos, ter já uma espécie de reserva, não com esse nome necessariamente, mas uma possibilidade de remanejamento do orçamento para atender a isso. Sim, mas essa é uma questão de gestão, né? Então, a gente está assim, estou colocando essa uma questão ética. Eu vou chegar aí, Vitor. Eu vou chegar aí. Estou te respondendo. Sim, Um amigo meu, Binho Marques, quando foi governador,
ele se recusou a cumprir uma sentença judicial que mandava pagar um determinado tratamento, porque depois de bem informado tudo, ele viu que a pessoa tinha 15, 20 dias de vida e que era muito caro o tratamento para você gastar o paliativo sem nada. Existe um elemento nisso que é um elemento que vai para além da relação do indivíduo médico com o seu paciente. Tem um elemento que tem a ver com a sociedade. O ideal seria que custos dos remédios adequados para todos. Então, fazer pressão para que essa lista seja o mais abrangente possível e que ela, como um todo, financie os tratamentos de todas as... O que, obviamente, necessários numa sociedade. Você não tem não fazer isso, você não pode condenar uma pessoa porque ela não tem o remédio. Então, acho que essa é a grande... Está falhando bastante, está picotando. Wallace, não adianta nada nós desligarmos todos os vídeos, né? Na verdade, não adianta. É a conexão do professor Renato, que talvez não esteja tão boa. Agora, está gravando a resposta dele, que depois eu posso também ouvir, né? Não. Mas a gravação vai com a mesma falha. Nós temos que esperar ele voltar. Tá. Ele saiu do ar, inclusive. Ele saiu do ar. Mas acho que ele volta, vamos ver. Ele está me ligando aqui, ó, dá licença. Alô, professor Renato? Caiu, mas o senhor pode entrar de novo, caiu. A sua internet está um pouco lenta, viu? Mas... Não, mas eu acho que estamos conseguindo funcionar. Só precisa entrar aqui agora. Tá bom. Enquanto isso, tá ok. Então, qualquer coisa pode me ligar, tá? Ele está tentando se reconectar. Ele falou que está um pouco lento para se reconectar. Talvez tenha algum problema lá. Ele está ligando de novamente. Peraí. Alô? Gente, só para aproveitar um intervalinho, a gente vai continuar depois em reunião, mas não deve ser demorado, tá? Depois que terminar a palestra. Professor Miguel... Terminei um projeto ontem à noite, já mandei, não sei se as meninas conseguiram passar, mas eu gostaria já de discutir, né, e terminar. Ô, Miguel, ele vai tentar me ligar agora e eu vou tentar pôr o som dele no meu microfone, só para ele acabar o comentário da Vita, tudo bem? Mas aí a gente encerra depois disso, porque ficar fazendo assim vai ser difícil. Também acho. Mas aí é uma opção sua. Vamos ver se ele... Você ia ainda perguntar para ele sobre o filme Parasita. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão da ética, como é que a ética se posiciona em relação ao suicídio. Alô? Vamos tentar? Espera um minutinho. Pode tentar. Alô? Pode falar? Só um pouquinho. Está saindo. Pode falar. Não, professora Vita, desculpe assim, mas a gente tenta improvisar, a gente faz gambiarras possíveis. Me parece que a questão... Estão me ouvindo? Sim, eu não sou professora. Me parece que a questão do indivíduo, da escolha individual de dar os remédios, ele deve sempre que possível, e que for satisfatória a solução, o remédio que está na lista do SUS, deve dá-lo.
Mas se for impossível, se esse remédio for muito inferior, então aí o que ele pode fazer? Ele vai... porque não podemos dizer que, nesse caso, a culpa é dele. Tem que lutar por isso, sabe? Tem que lutar para que a gestão disponibilize outro remédio, mas sabendo todos os elementos que incluem os custos. Alô? É essa a nossa peleja mesmo, né? Então vamos nela. Eu tenho a impressão que ele não nos ouve, né, Wallace? Wallace, eu não estou ouvindo. Tá. Não, mas a sua resposta foi muito bem, Renata. É difícil eu passar para você o que elas falaram, mas eu posso fazer outra pergunta. Vou tentar. Miguel, você quer tentar fazer a pergunta para ele? Aqui eu vou tentar colocar aqui para ver se funciona. Vamos ver. Eu vou tentar passar a pergunta do Miguel no microfone. Pode tentar, Miguel. Posso falar? Bom, Renato... Não, pera só um minutinho. Desculpa. Só um minutinho. Tenta novamente, por favor, Miguel. Bom, Renato, só para esclarecer uma questão que talvez seja importante para você, a Vita, que acabou de te fazer a pergunta, ela é uma das representantes de usuários que nós temos no Comitê de Ética. Só um pouquinho. Desculpa, só mais um minutinho, desculpa. De novo. De novo, Miguel. Começo do começo? Por favor. Então, eu estava só esclarecendo para você que a Vita é membro do nosso Comitê de Ética como um dos representantes de usuários. Ela pertence a uma associação de familiares de doença de Huntington, né? Por isso, acho até a razão da pergunta dela para você. É uma coisa muito interessante nós termos isso, é uma regra da CONEP, em todo o Comitê de Ética, a cada 7 membros tem que ter um representante de usuários, ou pacientes, participantes de pesquisa. Muito bom. E é sempre uma visão diferente, boa para a gente, porque é a visão de quem está do outro lado, ali na pesquisa, né? Vamos dizer assim. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, Renato, que é o seguinte: eu tenho um paciente que trabalha dentro do Palácio dos Bandeirantes, bastante próximo, pelo que eu saiba, ao governador e a um dos secretários dele, que é o Vignoli. E ele fez um comentário comigo essa semana. Ele é um indivíduo hipocondríaco. Você imagina o quanto ele está sofrendo nessa situação toda, né? Muita ansiedade. Nós estávamos discutindo um pouco dessa questão de aumento de ansiedades e fobias nesse período, mas assim, inclusive em função de confinamento prolongado, até mesmo de manifestações depressivas. E eu ainda falei para ele assim: a gente não tem dados porque essas coisas não são divulgadas, mas deve ter aumentado o número de suicídios. Ele falou: eu sei que aumentou, nós temos conhecimento no Palácio de que houve um aumento de número de suicídios nesse período. Eu queria que você comentasse um pouco, do ponto de vista mais de um filósofo e observador da sociedade, como você sempre foi, como é que você está vendo essa questão da pandemia? Como é que você está vendo a questão da ética em certas medidas que estão sendo tomadas? Por exemplo, abertura, de uma certa forma, flexibilização de confinamento, muito em função de pressão política e de econômica. Queria que você comentasse um pouco isso, um assunto dessa atualidade para nós, por favor. O assunto da pandemia é grave e, ao mesmo tempo, ele é exemplar, porque, enfim, deu a volta ao mundo muito rapidamente, parou o mundo praticamente todo, né? Em grande parte do mundo parou. Agora, ao mesmo tempo, foi possível saber o que estava acontecendo com uma antecedência razoável. Quer dizer, quando houve o primeiro caso no Brasil, foi para quase 2 meses depois do primeiro caso na China, quando as pessoas já estavam informadas e quando alguns países já estavam tomando medidas. Então, já havia no mundo, vamos dizer, boas práticas sendo adotadas com resultados promissores,
E, infelizmente, o Brasil foi na linha oposta. O Brasil, o Uzbequistão, Nicarágua e um quarto país. São os 4 cujos governos se recusaram a adotar essas políticas, vamos dizer, que tiveram tanto êxito, por exemplo, em Portugal e alguns outros países, né? Então, eu creio que há uma responsabilidade ética muito grande dos gestores do Estado brasileiro, do Estado federal, e não terem tomado as medidas corretas, a tal ponto que, embora os governadores tenham agido bem, pedindo que as pessoas evitassem sair na rua, etc., nós não chegamos a ter nós não fizemos lockdown, mesmo quarentena, o termo é um pouco duvidoso, muitas atividades permaneceram, e isso diante de uma sabotagem constante por parte de pessoas que negavam ou a realidade da pandemia, ou a sua gravidade, ou prometiam curas milagrosas, ou agora estão invadindo hospitais. Quer dizer, uma série de atos, alguns dos quais são criminosos, né? Porque você invadir um hospital, colocando em risco a vida das pessoas, é um crime. Você, sendo responsável pela gestão de uma sociedade, não tomar as medidas para a saúde pública é crime, pelo menos crime de responsabilidade, em alguns casos até crime, talvez que possa ser capturado como crime de morte. Então, o resultado terrível é que, por nós que estamos falando assim, à distância, que estamos utilizando essa fala remota, que provavelmente estamos todos nós tomando bastante cuidado, e os médicos que estão atendendo, separando bem os pacientes, fazendo distância, higienizando, nós temos, então, 3 meses já dessa situação praticamente inúteis, porque a pandemia não deu sinal de arrefecer no Brasil. Quer dizer, e os próprios dados divulgados dia após dia são dados sobre os quais agora paira uma dúvida séria. Porque quando a gente olha outros países, a gente vê que chegou um pico, aí virou um platô e depois começou a descer. Mas quando você tem um pico, nesse pico você tem uma certa estabilidade. Quer dizer, você vai subindo, depois estabiliza, depois começa a descer. Aqui, eu estava olhando um dado, não sei se era o dado final de ontem ou anteontem, teria havido 500 mortes depois de um dia de mais de 1.000. Isso não é possível, entende? Não é possível que isso tenha acontecido. Seria o único no mundo. Então, me parece que existe uma obrigação ética muito clara de quem, antes de mais nada, das profissões de saúde, mas também de todos nós, que é em relação à vida, o respeito à vida. Eu vou até estender um pouco a coisa, por exemplo, a proibição de fumar, que é uma coisa que foi emplacando nos últimos 30 anos, proibição de fumar em público. Por que você proíbe de fumar? Primeiro, para proteger o fumante passivo. Se eu não sou fumante, por que eu tenho que fumar, que receber a fumaça do seu cigarro? Não tem nenhuma razão para isso, é errado, é antiético. É antiético eu piorar a minha saúde porque outra pessoa está piorando a dela. E eu vou agora colocar, eu acho que a gente está terminando, até uma questão meio paradoxal. Quando começou a proibição do cigarro, eu lembro que surgiu uma demagogia muito forte. Eu chamo de demagogia porque eu acho meio desprezível isso, das pessoas que diziam, mas ninguém pode me obrigar, ninguém pode me impedir de fazer mal a mim mesmo. Quer dizer, se eu quero fazer mal a mim mesmo, se eu sei que o cigarro me faz mal, mas eu quero fumar assim mesmo, ninguém pode me impedir. E seria uma questão ética. Isso não é uma questão ética. Porque, na verdade, primeiro, a maior parte das pessoas que entrou no cigarro, que mantém o cigarro, foi porque produtos químicos foram agregados ao tabaco para torná-lo aditivo, foi porque houve muita propaganda tornando charmoso o cigarro. Enfim, as pessoas foram muito manipuladas. E, além disso, quando você fuma, você cria problemas para a sociedade também. Mesmo que só você fume com todo cuidado, é possível que você desenvolva doenças que talvez sejam custeadas pela sociedade, e mesmo que você mesmo custeie, ninguém é sozinho. Eu acho que a gente também tem que introduzir na discussão ética a questão de que ninguém é só. Quer dizer, se eu tenho hábitos antissaudáveis,
eu estou prejudicando minha família. Eu estou sinalizando para minha família que talvez eu falte antes deles, que talvez eu demande deles cuidados que eles tenham que ter comigo. Então, todo esse universo está na ética, entende? Quer dizer, então, existe uma obrigação de respeito ético, de respeito pela saúde, que não é uma coisa apenas individual, cada um cuida da sua saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde para o bem dos meus filhos, da minha mulher, das pessoas que de alguma forma eu me relaciono. Não é uma coisa tão... Quer dizer, se nós levarmos a sério a questão ética, o egoísmo é muito ruim para pensar a ética. Ele não funciona. O egoísmo, no limite, é antiético. Mas essa é uma tese que eu defendo. Há pessoas talvez que discordam, talvez defendam uma ética do egoísmo. Eu não acho possível, mas acredito que haja gente que defenda isso. Miguel, mais alguma questão ou já estamos no horário? Tem uma última questão do professor Fábio Venturini. Eu vou passar a palavra para ele e depois que você responder, a gente vai encerrar. Obrigado, por enquanto. Fábio. Oi, bom dia, professor Miguel. Bom dia, Wallace, professor Renato. Miguel, você estava sem som. Essa sua última fala não saiu. Estava dando bom dia para todos, Miguel? Professor Miguel. Está ouvindo agora? Não, ele não ouviu, Wallace, é isso? Wallace, eu não estou conseguindo passar para não estou conseguindo passar para você. Eu peço desculpas. Sim. Eu não estou conseguindo, Renato, passar o som para você aqui do Miguel. Tá bom, tá bom. Bom, então você transmite a todos minha despedida, então? Eu vou transmitir. Muito obrigado mesmo, tá bom? Bom, infelizmente, um grande Fábio. abraço, pena que deu essa confusão aqui. Sem problemas. Mas funcionou. Deu para as pessoas ouvirem? Deu sim. Se você quiser falar agora, eles estão te ouvindo agora. Então é isso, meus caros. Bom trabalho, boa força, que tomara que a gente supere essa pandemia logo e que haja uma consciência maior da importância do respeito à saúde de todos, que a gente consiga conquistar isso, porque para a sociedade brasileira é muito importante, nós temos um papel importante nisso. Então, tudo de bom a todos, viu? Um abraço. Até logo. Muito obrigado, viu?